Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Fraga e hoje nós iremos fazer a prova do Enem do ano de 2018, tanto a primeira aplicação quanto a segunda aplicação, ok? Eu estou com a prova aqui comigo impressa, quem quiser ela também digitada as questões está no link da descrição, certo? Um arquivo para o Enem de 2018, a primeira aplicação, e um arquivo para a segunda aplicação, que é a PPL, né? Então o link para as duas vão estar aí na descrição para você acompanhar, ou se tiver a prova, ok. Certo? Bem, então vamos lá para a primeira questão. Eu usei a prova amarela aqui de referência, ok? Tanto para a primeira quanto para a segunda aplicação, certo? Mas bem, caso não tenha ela contigo, eu vou deixar aqui então aparecendo na tela para vocês enquanto eu leio, certo? Então me acompanhe com a leitura. Então a primeira questão aqui, ok? A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Então, a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... Pois bem, então, pessoal, antes de eu entrar aqui e a gente ver as alternativas, certo? Só comentar ali alguns casos, tá? Primeiro, vamos supor a etiqueta somente a questão da bobina, tá? Que é o que vai nos interessar realmente, ok? Na questão diz que é produzida uma onda de rádio por esta bobina ou por esta etiqueta, certo? Bem, uma onda de rádio, ou melhor, uma onda eletromagnética em geral, ela é produzida sempre quando eu tenho um elétron, certo? Sofrendo alguma oscilação, tá? Então, o que acontece é que nessa bobina existe alguma coisa que vai, o quê? Vai fazer com que esses elétrons oscilem nesta bobina, certo? E isso provoca, então, né, a emissão de uma onda de rádio, ok? Bem, vamos ver ali as opções. Letra A. O campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. Pois bem, essa palavra agita, tá, não é a mesma coisa que oscilação, né? Para a gente ter uma onda de rádio, produzida por uma bobina, a gente não é apenas um elétron, mas sim um conjunto inteiro de elétrons livres na bobina. Ao falar aí que os elétrons vão ser agitados, né, eu estou me referindo à temperatura. Então, eu vou colocar aqui, a agitação, tá, se refere à temperatura, que não é isso que vai fazer com que ela emita ondas de rádio. Na verdade, a temperatura, né, vai ser responsável por emissão de ondas infravermelhas, que são outros tipos de ondas eletromagnéticas, que não é o caso nessa questão. Então a letra A está descartada por esse motivo. Letra B. O campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Tensão, tá? Como é dito aí na letra B, tá, pode ser entendido como o que a gente conhece por DDP, ou seja, diferença de potencial. Tá? Um campo elétrico, né, ele não vai gerar uma tensão, não vai fazer com que tenha uma diferença de potencial no corpo, não. Ele aplica um potencial específico no corpo. Certo? Então, por esse motivo, a gente descarta a letra B, né? Até porque não é o campo elétrico em si que gera tensão, né, em outros corpos. O que gera tensão é o campo magnético. Tá? Letra C. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Tá? Bem,
Se a gente lembrar a chamada lei de Faraday-Lenz, tá? Vamos ver que ela diz o seguinte, que a variação do fluxo magnético gera uma corrente, né, variação do fluxo em relação ao tempo, gera uma tensão induzida, né, neste corpo e oposta a essa variação, ok? Essa tensão induzida, né, vai gerar em consequência o que? Uma corrente elétrica, né? Então, sim, a gente tem um campo magnético que vai gerar uma tensão aqui, certo? Essa tensão vai induzir uma corrente nessa bobina. E bem, outro ponto importante lá da lei de Faraday-Lenz, que essa variação de fluxo ó, me indica o quê? Que eu preciso de um campo magnético variável. Logo, a corrente elétrica na bobina vai ser também uma corrente variável. Então, se a gente pensar em uma corrente variável, ela vai estar, de momento em momento, mudando o sentido com que os elétrons vão sendo deslocados, certo? Então, em consequência, o campo elétrico, certo? E bem, pensando na corrente como sendo deslocamento de elétrons, o que a gente vai ter? Os elétrons uma hora indo para um sentido, outra hora se deslocando para outro. E isso sendo feito periodicamente, ou seja, nós vamos ter aqui uma oscilação de elétrons. Então, nessa primeira questão, a gente já pode dizer que é letra C a resposta, ok? Mas vamos ver a letra D e a letra E, tá? Para ver o porquê delas estarem erradas. Afinal, o Enem tem, às vezes, essa questão de uma parece mais certa que a outra, fica confuso, certo? Olha só, D. O campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Bem, aquecer o fio da bobina não é uma questão em si do campo magnético, mas sim a energia dissipada pelos elétrons, né? Então a gente tem o campo magnético oscilando os elétrons, campo magnético variável, né? Oscilando os elétrons, esses elétrons, devido à resistência do fio, vão acabar dissipando parte dessa energia, né? Então tem meio que um meio caminho aí, mas não é essa a questão, né, de eu conseguir produzir ondas de rádio. O aquecimento é uma consequência. E aí, campo magnético de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Tá? A ressonância, que dá para se dizer que ressonância magnética, talvez, né, a gente pode supor que seja a oscilação dos elétrons em uma certa frequência. Mas, bem, essa oscilação é causada justamente pelo campo magnético. Né? Então não pode também ser a letra E, porque ela está se contradizendo com a lei de Faraday-Lenz, certo? Então essa primeira questão aí, ficamos com o gabarito letra C, certo? Apagar aqui então. Tá? Começar agora a fazer a próxima questão, certo? Que é a questão, eu botei aqui como número 2, certo? Na lista, ok? Mas a fim de princípio é a segunda questão, vai estar aparecendo na tela aí agora, certo? Lendo enquanto eu faço o desenho aqui. A questão diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, esses são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que causa grande excitação. Ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com luz de faixas de 530 nanômetros, representado no retângulo 1 da figura, do gráfico, né, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de 600 nanômetros, o retângulo 2, estimularia o pigmento verde e o vermelho em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidos coletivamente como daltonismo.
em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Bem extenso enunciado. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com luz de 530 nanômetros e 600 nanômetros na mesma intensidade, esse indivíduo seria incapaz de... Pois bem, então temos ali um gráfico, tá, representando, né, a questão da ativação, que dois valores, 50% e 100%, né, o quanto estaria. O primeiro gráfico, que é a linha contínua, representa o azul, né? Vou colocar aqui o pico lá em mais ou menos 420 nanômetros, tá? Não está aqui no gráfico, mas vamos só supor aqui o pico máximo, ok? Tem-se a linha tracejada, com um traço um pouco mais robusto, representando o verde, tá? Vai descendo até lá, questão de 650 nanômetros, porém, como a gente está tratando um daltônico que não possui esse pigmento verde, não vamos utilizar esse tracejado. Não existe pigmento, então não tem absorção, né, dos comprimentos por parte desse pigmento. Então, refazer só o último aqui, que é o vermelho, representado pela linha pontilhada ali, né? Então aqui, por volta de 530 nanômetros, tá? Representando em nanômetros, temos ali o retângulo 1. Né? Lembrando que no enunciado da questão, esse retângulo apresenta a cor amarela. Tá? Ali naquela região, cor amarelada. E em cima dos 600 nanômetros, vou colocar eles aqui mesmo, tá? Tá meio fora de escala, mas vocês vão ter o gráfico aí com vocês. Segundo pico, que representa a cor, o alaranjado. Vou escrever só laranja aqui, certo? Bem, o que acontece? Tá? Isso aqui é o gráfico referente ao daltônico que não tem o pigmento verde, ok? Ou seja, vai ter o pigmento azul e o vermelho somente, tá? Então vamos vendo alternativa por alternativa e diz, ele é incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Incapaz de identificar o comprimento de onda. Ele não vai ser incapaz de identificar o comprimento de onda amarelo, por quê? Porque o amarelo é uma combinação entre o vermelho e o verde. Bem, o verde, ele não tem, mas ainda tem absorção por parte do pigmento vermelho. Então, sim, ele vai conseguir identificar o comprimento de onda amarelo, né? Embora não consiga, talvez, enxergar o amarelo em si. Né? Afinal, o amarelo é o responsável, um conjunto entre o pigmento vermelho e o verde, certo? Ele não tem o verde, então, mas consegue captar igual. B. Incapaz de ver estímulos de comprimentos de onda laranja, pois não haveria estímulos de um pigmento visual. O laranja está representado no retângulo 2 ali, a cor alaranjada, que é uma combinação novamente entre o vermelho e o verde, só que em outras proporções, certo? Bem, ele não tendo pigmento verde, ele não vai receber, não vai ter ativação deste pigmento, mas ao receber comprimentos de ondas na faixa do laranja, o pigmento vermelho vai ser ativado. Então ele vai ser capaz de receber este sinal, por mais que não consiga visualizar, talvez, né, a cor laranja. C. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação do pigmento estaria prejudicada. Temos o pigmento vermelho que vai ser ativado com esses comprimentos de ondas de 530 e 600 nanômetros. Então, vai sim conseguir detectar esses comprimentos. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra em outra ponta do espectro. O comprimento de onda roxo, ele está aqui, lá para o pigmento azul, onde o verde basicamente nem
chega, né, o pigmento verde, se for ver no gráfico ali, ok? Ele não alcança, ele para por aqui mais ou menos, ele não chega na luz roxa, ou seja, esse pigmento verde ele não é ativado, não é excitado por luz roxa, o comprimento de onda da luz roxa. Então, não é letra D, vou ficar só com a letra E como resposta, certo? Que diz o seguinte: incapaz de distinguir os comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Se eu for observar, tanto no 530 quanto no 600, eu tenho, aqui está fora de escala, mas eu tenho basicamente o mesmo nível de ativação, certo? Tanto para o comprimento de onda 530 por 600 nanômetros por parte do pigmento vermelho. Então, ele tendo a mesma excitação para esses dois comprimentos de onda, o cérebro vai receber o mesmo sinal. Logo, uma pessoa com daltonismo, com a deficiência no pigmento verde, não vai conseguir identificar, ou melhor, não vai conseguir diferenciar, né, estes dois comprimentos de onda. Vai identificar, vai pensar que os dois se tratam da mesma cor, que é o caso, né, do daltonismo. A questão não de não enxergar, mas de não conseguir diferenciar certas cores, ok? Então, essa questão ficamos com a letra E de resposta, ok? Tá? Vamos apagando aqui, que a gente vai partir para a próxima questão, tá? Então, enquanto vai passando na tela a questão, vou lendo aqui agora. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Então ele fala em velocidade de lançamento e aqui estamos o quê? Relacionando uma mola com o corpo que vai ser lançado. Tá? Pegar algumas partes de outras cores aqui. Então, olha só. Primeiro ponto. Tá? Eu tenho aqui uma mola, uma representação, assim como está na questão. E o projétil que a gente pode pensar como sendo, né, o carrinho, o trilho, que vai ser o brinquedo que vai ser solto. Tá? O que ocorre? Se esse trilho, se essa mola for deformada em x, ou seja, comprimida a uma distância x, teremos aqui uma energia potencial elástica associada, eu vou chamar de U, né, do mesmo potential, que é igual a K x ao quadrado divididos por 2. Está apagando a roxa. Tá? K, a constante elástica, x a deformação ao quadrado divididos por 2. Certo? Esta energia potencial elástica, né, ela vai ser usada para o quê? Para transmitir, para impulsionar este bloco, impulsionar esse projétil, ok? E como é que ele vai fazer isso? Transferir essa energia potencial elástica em energia cinética, que eu vou chamar de E aqui. Então, esse bloco vai receber uma energia cinética, provavelmente dessa mola, e essa energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, divididos por 2. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu começo com a energia potencial elástica da mola, e essa potencial elástica vai ser transferida para o projétil em forma de energia cinética. A gente vai ter aqui uma questão de conservação de energia, né? E também a questão de transmissão de energia. Vai sair de um corpo, vai para outro, certo? Bem, como é que eu procedo aqui, né? Vamos igualando essas duas, eu vou ter o seguinte: mv ao quadrado sobre 2 igual a kx quadrado sobre 2. Ok? Não precisamos mais seguir aqui. A gente precisa pegar duas proporções somente que
é para justamente ver o que a questão está pedindo. Eu quero que essa velocidade aumente em 4 vezes. Então, vamos ver o que acontece aqui. Temos duas opções de variáveis para mexer, ou na constante elástica ou na deformação. Tá? Pensando na constante elástica, eu tenho v quadrado proporcional à constante elástica. Certo? Então, o que acontece? A constante elástica, ok? Ou até melhor, invertendo aqui, eu posso dizer que a constante elástica vai ser proporcional ao quadrado da velocidade. Então, é um pouco a ideia de proporção aqui. Certo? O que ocorre, então? Se, reescrevendo, voltando ao contrário agora, se eu mexo com a velocidade, a constante ela vai sofrer essa alteração ao quadrado, né? O que eu quero? Eu quero que essa velocidade aumente em 4 vezes. Então tá, 4 vezes. Só que está ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então, uma opção seria aumentar a constante elástica em 16 vezes, ou seja, trocar por uma mola que a constante fosse 16 vezes maior. Né? Certo? 16 vezes maior vai dar uma velocidade 4 vezes maior aqui para o meu sistema, certo? Outra situação que aí é mais fácil de se ver é com relação à deformação. Né? A gente vê que a proporção é v quadrado, velocidade, proporcional à deformação. Logo, como os dois lados estão ao quadrado, podemos, vamos dizer assim, cortar o ao quadrado, né? E temos velocidade proporcional à deformação. Então, se eu quero 4 vezes velocidade, preciso de 4 vezes deformação, ou seja, comprimir a mola 4 vezes mais. Ou pegar deformação e aumentar em 4 vezes do valor inicial, do valor anterior, né? Então, aqui, vendo as opções, só tem a letra B como resposta, né? Como alternativa certa. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Né? Ficamos aqui com a letra B, certo? Essa terceira questão aí da prova, ok? Lembrando que aqui a gente vai fazer a primeira aplicação, terminada a primeira aplicação, vamos para a segunda. As duas provas estão aí, as duas listas de questões, as provas, estão aí no link da descrição, quem quiser acessar, ok? Só apagar agora para a gente ir para a próxima questão, que aqui comigo está número 4. Olha só então, 4. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldades em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Bem, o porquê se faria uma coisa dessas, não entendo. Mas, né, questões do Enem. Olha só, o que ocorre? Quando eu tenho, né, um líquido e a pessoa tomando por um canudo, tá? Tem uma seguinte questão aqui. Tá? Vou desenhar aqui. Ó. Aí, pronto. Aqui, bebendo canudo, pronto. Seguinte questão. Quando a pessoa vai fazer a sucção, ou nós mesmos, diminuímos a nossa pressão interna, né? Expandindo os pulmões, diminuindo a pressão. Essa diminuição da pressão interna, tá, faz com que eu tenha uma pressão interna menor do que a pressão externa, que eu posso tratar como atmosférica, né? Uma pressão externa. Então, como a pressão externa é maior que a pressão interna, eu vou ter um deslocamento de fluido para a região de menor pressão. Assim como o vento, por exemplo. O vento, o que é? Deslocamento de ar de maior pressão
para a região de menor pressão. O líquido vai fazer a mesma coisa. Vai sair dessa região onde eu tenho a pressão externa da atmosfera e vai se encaminhar para o nosso interior, né, onde tem a pressão interna que está menor neste caso. E assim nós conseguimos beber um suco. Por isso que, por exemplo, não daria para tomar nada de Canudos se alguém estivesse no espaço, na Lua. Até porque não ia nem conseguir respirar, né? Então, bem, agora vamos supor que tem alguém que resolveu pegar canudo e pegar um outro canudo e deixar do lado de fora. Tá? Fazer o mesmo caminho aqui e agora está com 2 canudos. O que acontece? Se a pessoa diminuir sua pressão interna, diminuir a pressão interna, que é outra situação, tá? O que ocorre? Vai haver um deslocamento de fluido. Só que eu não tenho somente mais esse caminho. Não, eu tenho o caminho do próprio ar. Né? E como o ar é bem mais leve, ou bem menos denso, vai se dar um deslocamento de ar muito maior no interior da pessoa que está tomando dessa forma estranha aqui, do que de fluido. O que vai gerar dificuldade, né? Porque essa pressão externa vai basicamente conseguir o tempo inteiro ficar equilibrando. Porque o fluxo de ar vai ser muito mais rápido do que fluxo de líquidos, o fluxo de suco. Então não vai ter praticamente nada. Né? Eu não vou conseguir fazer minha pressão interna diminuir, porque no momento que eu diminuo, né, a pressão externa vai vir atuar para fazer esse equilíbrio hidrostático, né? Manter essas duas pressões iguais, interna e externa. Né? Então, seria o equivalente a tu tentar um canudo, só que tu não fechar a boca, fazer de boca aberta, tipo, né? Não vai conseguir, certo? Então, vamos ver aqui, tá? Pensando nessa questão da pressão interna. Força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Não podemos afirmar isso, certo? Porque vai ter a questão de densidade aqui, tem todas outras variáveis ali para lidar com essa questão da força de sucção, né? Até porque a questão envolve muito mais a pressão, né? A força fica meio implícita aí. Densidade do ar é menor que a do suco, portanto o volume de ar aspirado é maior que o volume de suco. Condiz com o que eu falei aqui, né? Só que essa questão não é a causa, mas sim a consequência, né? Consequência do quê? Consequência de eu manter essas pressões sempre iguais. E eu não conseguir fazer essa diferença de pressão que eu preciso para sugar o líquido, entre o líquido e pressão interna. Certo? C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com os canudos fora. Não faz muito sentido. Tá? Falando de velocidade, tu pode tomar um canudo e aumentar a velocidade, sei lá, chutar mais rápido o troço, não sei. Tá? D. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção. Né? Peso da coluna de suco, isso aí é uma questão mais envolvendo pressão hidrostática. Né? O que a gente está falando aqui é basicamente pressão externa atmosférica, que não deixa de ser, mas não é o importante aqui. Questão de um copo de suco, a pressão hidrostática com canudo submerso é muito pequena, tá? Para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Né? E aí, pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquele que atua sobre o suco. Né? O que eu falei? A pressão externa aqui na boca da pessoa, enquanto está sugando, vai toda hora se equilibrar com a pressão externa. E o suco está né, imerso, vamos dizer, na atmosfera, pressão externa também. Né? Então a gente fica com a letra E aqui, certo? A pressão fica praticamente inalterada, certo? Por causa desse canudinho aqui que vai estar toda hora, vamos dizer assim, equilibrando, ok? E daí, né, a questão do fluxo de ar e a velocidade, né, ou nem a velocidade, questão da densidade, certo? Acaba sendo uma consequência, tá? Muito cuidado com isso, ali, algumas questões, né? Que às vezes nas alternativas apresenta causa e consequência, às vezes pensa na consequência, vai lá e marca, mas tem que pensar na causa, ok? Letra E.
Bem, próxima questão, número 5. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparentes que não se encontram até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Isso é as primeiras telas de smartphones. Hoje a tela, existe uma outra tecnologia por cima, que daí já envolve a questão, um pouquinho a questão térmica, né? Um sensor térmico para o toque, para justamente ter que ser uma pessoa com dedo, né? Tanto que uma pessoa com luva hoje não consegue mexer no smartphone. Mas bem, temos ali, então, a fonte de tensão Epsilon, temos aqui, né, uma esquematização com alguns resistores, uma chave aberta, ponto A, outro resistor, uma chave aberta B, e aqui mais um resistor, tá? Fechando aqui então meu circuito elétrico, a questão pede qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Tá? Então, vai fechar o circuito no ponto A, ou seja, vou reescrever aqui, isso aqui, fechei o circuito. Tá? Então, eu não coloquei aqui os valores, porque todos eles possuem o mesmo valor R, tá? Que a questão que é 4 kΩ. Tá? Sabe aqui bem? 4 kΩ. Bem, primeira coisa, a gente pode descartar este resistor R aqui, ó. Por quê? Porque como ele não está com a chave fechada, ele não consegue completar o circuito, né? Não consegue chegar para o outro lado, porque ele está aberto. Então a gente pode descartar um dos resistores R. Né? Podemos tirar isso aqui para não atrapalhar e ficamos só com o que tem caminho fechado. Okay? Bem, primeira coisa a gente vê que, seguindo o caminho da corrente, eu tenho esse encontro de nó. Né? Esses dois nós indicam que eu tenho aqui uma associação o quê? Uma associação que a gente chama de paralelo. Tá? E essa associação em paralelo vai estar em série com este aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia de associação de resistores. Tá? Para trabalhar nessa questão. Primeira coisa é achar a resistência equivalente entre esses dois, que eu vou chamar de R'. Tá? Esse R', então eu puxo aqui. Este R', podemos fazer de N formas. Ok? E eu vou fazer das N formas. Como eu tenho dois, a gente pode aplicar a regra do produto sobre a soma. Ou seja, tendo R ao quadrado por 2R, né, R vezes R ao quadrado. R mais R, 2R. Podemos simplificar, temos R sobre 2. Né? Que eu estou usando já o valor R mesmo, ok? E já encontraria o resultado. Outra ideia é, como eu tenho dois resistores iguais, em paralelos, a resistência equivalente à metade. Se fossem 3, a terça parte. Né? Então, R' vai ser o quê? 4 kΩ divididos por 2, ou seja, 2 kΩ. Né? Essa resistência R' aqui. Né? Muito cuidado para não sair se jogando nas alternativas, né? Até porque não tem alternativa com 2, então daí às vezes pensa, estou fazendo errado. Não, ó, segunda etapa. Vou redesenhar esse circuito aqui. Agora eu tenho, já colocando os valores, 2 kΩ e logo depois eu tenho um de 4 kΩ. O que eu tenho aqui? Uma associação em série. Associação em série, a resistência equivalente, que é o que a questão pede, é basicamente a soma dos resistores. Então eu vou ter o quê? 2
mais 4, eu tenho como resistência equivalente 6 kΩ, né? O que corresponde à alternativa de letra C, certo? Então temos aqui, né, nossa resolução. Primeiro fechar o circuito, faz esses dois em paralelo, depois soma com esse aqui que está em série, né, com esses dois. Aí já envolve um pouquinho a análise de circuito, às vezes complica um pouquinho essa parte, tá? Mas não era um cálculo difícil em si a fazer. Ok? Bem, próxima questão. Tá? Questão que na lista aqui também está número 6. Tá? Lembrando, quem quiser a prova é a prova amarela, tá? Que eu me baseei. Não peguei os valores ali, que eu deixei as questões no link da descrição, para vocês poderem acessar simultaneamente, imprimir, tentarem fazer juntos. Tá? Então, vamos para a próxima aqui. Número 6, tá? Questãozinha um pouquinho mais tranquila também. Alguns peixes, como por aqui, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um paroqui de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Ali, exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica, secador de roupas. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por este peixe em perigo é... Bem, pessoal, aqui, então, vamos usar 2 conceitos. Quer dizer, 2 não, um conceito. Tá? Potência dissipada. Potência dissipada é igual a diferença de potencial, que eu vou chamar de V, vezes a corrente elétrica I. Tá? Pois bem, a questão diz que a enguia, né, gera uma corrente de 2 amperes, uma diferença de potencial, uma tensão de 600 volts. Então eu tenho ali 600 vezes 2, ou seja, 1.200 watts de potência, né, essa enguia produz quando está em perigo, certo? Na questão aparecia aquela enguia de 1 metro, às vezes o cara já pensa, 1 metro, tem que usar o comprimento, tem que usar a lei de Ohm da resistência, ρL. Não, precisamos apenas da tensão e da corrente aqui. E se formos ver, né, a potência que se assemelha à potência da churrasqueira elétrica, que também é de 1.200 watts. Então, nossa resposta aqui, letra D. Né? Bem tranquilinha essa questão, mas claro, precisamos saber a relação entre potência, tensão e corrente, né, para conseguir fazer esta questão. Tá? Então, próxima questão, questão de número 7. Ok? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Está aí o gráfico para vocês na tela. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. E o gráfico de resistência elétrica do resistor em função da corrente é... Então ele quer saber, ele te dá o gráfico de tensão por corrente e te dá uma relação. E ele quer saber o gráfico da resistência em relação à corrente. Tá? Bem, isso aqui a gente vai partir da primeira lei de Ohm, onde V igual a R vezes I, certo? Ou seja, diferença de potencial, tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente elétrica. Nisso aqui, nós veremos que, passando esse I para o outro lado, como ele multiplica, passa dividindo, temos que R é igual a V divididos por I, ou seja, tensão sobre corrente. Tá? Como a corrente é dada por essa expressão que depende de I, olha só o que nós temos que fazer. Abrir isso aqui, 10I mais I ao quadrado, divididos por I.
Né? Fica parecendo aquela coisa matemática de números complexos, mas não é. Como eu tenho i nesses dois, podemos simplificar, né? 10i divididos por i é igual a 10, i ao quadrado dividido por i. Então temos aqui uma fórmula para resistência, 10 mais i. Bem, se formos ver um gráfico da resistência em função da corrente, né? Sendo a resistência dada por essa expressão, 10 mais i, vemos lá da matemática, na função de primeiro grau, que isso aqui é nada mais que uma função afim de uma reta, começando em 10 e tendo um crescimento, vamos dizer assim, linear, né? Mas temos nada mais que a equação de uma reta, certo? Começando em 10. E isso aqui nos leva para a letra D. Tá? Essa questão aqui pode ter pegado bastante gente de surpresa, porque dava essa relação, dava um gráfico, pedia outro, parecia uma confusão, mas bastava fazer essa divisão aqui e ver. Quem quisesse também poderia ir pegando valores arbitrários de I, né, vendo a tensão e usando aqui. Igual ia ter que usar primeiro a lei de Ohm. Tá? Certo? Até encontrar, daí vendo nos pontos que tu acha e encontrar o gráfico por ali, por dedução. Por observação, desculpa. Mas isso daria um pouquinho de trabalho. Ok? Isso é uma outra maneira de fazer. Certo? Deixa eu apagar aqui. E nós vamos agora para a próxima questão. Na tela para vocês, o sonorizador é um dispositivo fixo implantado sobre a superfície de uma roda, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando sobre uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras resultantes em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próximo de... Bem, temos um carro. Tá? Vou fazer aqui. Ok. E o carro vai passar pelos sonorizadores que estão, né, a 8 centímetros de distância uns dos outros. Ok? Velocidade de 108 km por hora. E ele quer saber basicamente, né, a frequência, certo? Temos duas maneiras de fazer isso. Uma delas é a seguinte: lembrando que a distância percorrida, eu vou chamar de ΔX, é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo, tá? A gente vai ver o tempo que leva para ele sair de um sonorizador para outro. Né? Ou até melhor, algo mais, o que torna um pouco mais fácil aqui, ok? Seguinte, lembrando também que a frequência, que é o que a questão pede, ela é o inverso do período, o inverso do tempo que nós estamos trabalhando. Então eu posso muito bem fazer o seguinte: no lugar de T, eu vou trocar pelo inverso de F, certo? Da seguinte forma, olha só. Aqui, como o T está dividindo, eu posso passar multiplicando. Vai multiplicar com F. O F vai passar de volta dividindo. Então, eu tenho que ter 1 sobre F. Vou substituir aqui em cima. Então, ΔX, que eu poderia chamar de D, igual a V
sobre F, né? 1 sobre F, 1 multiplica com V, V. O F estava embaixo, né? Eu fiz isso aqui, ó. Tá? Virou 1 sobre F. Né? O que eu fiz aí foi a sua substituição. Como eu quero frequência, ó, posso fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui. Basicamente trocar um e outro de lugar. Então eu vou ter que F é igual a V sobre ΔX. Variação de deslocamento ali. Aqui tá. Opa, passa multiplicando. Esse aqui passa dividindo. Ok? Bem, duas coisas que eu tenho que fazer agora então. Alterar as unidades de medida. Como a questão pede em hertz, né, eu preciso estar tudo no sistema internacional. Então, vamos pegar esse ΔX que é de 8 centímetros e transformar ele em metros. Bem, centímetros para metros, basta dividirmos por 100. Temos então 0,08 metros. A velocidade, ela se apresenta em quilômetros por hora. Transformar em metros por segundo, temos que dividir por 3,6. Ou seja, vamos ter uma velocidade aqui de 30 metros por segundo. Tá? Temos aqui os dois valorzinhos que a gente vai precisar. Coloquemos aqui. Frequência, então, vai ser 30 metros por segundo, que é a velocidade, divididos pelo ΔX, 0,08. Né? Uma coisa aqui para fazer a divisão, igualar o número de zeros, de casas depois da vírgula, né? Então, um tem 2, outro tem que ter 2 também. Ficaria basicamente, ó, 3.000 por 8. Isso aqui vai dar 375. 375 Hz. O que bate com a letra C. Certo? Então, letra C é a nossa resposta da questão, dessa questão 8. Vamos então para a questão de número 9, aqui na minha lista. Na tela E. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. E em qual desses objetos a força potente é maior do que a resistente? Tá? Bem, primeiro ponto, pessoal. Trazer um exemplo que não aparece, que aparece aqui, ok? Por exemplo, pegar o próprio carrinho de mão. Tá? O carrinho de mão, a roda, a alça e alguém que segura esse carrinho de mão. Certo? O que acontece aqui? O carrinho de mão, vou ter este ponto como o eixo de rotação. Tá? O eixo de rotação. O que é a força potente? Né? Vamos dizer assim, é a força que vem, entre aspas, de fora. Alguém vai lá e faz. Né? Então a gente pode dizer que a força potente é a deste cara aqui. Tá? Aqui é a força potente. Certo? A força resistente é a força que vai, né, trazer resistência a essa que vem de fora. Que, na maior parte das vezes, ou é uma força de contato, ou, neste caso, a força peso. Né, que eu chamo de força resistente. Cada uma delas, a gente observa aqui, está a uma certa distância do eixo de rotação. Tá?
E nessa situação a gente vai ter uma situação de torque, né? Aqui eu vou chamar de F da potente, então a distância da potente. Aqui a F da resistente, então a distância da resistente. Que a gente chama de braço de alavanca, né? E o que ocorre aqui é uma igualdade entre o que a gente chama torque, que é o produto entre a força e o braço de alavanca, né? Essas duas forças, potente e resistente, elas terão seus produtos iguais, né? Só para explicar aqui um pouco a questão. Então, o que acontece? Se eu vou ter sempre o mesmo produto, quanto maior for o braço de alavanca, maior for a distância do ponto de apoio, o eixo de rotação, menor vai precisar ser essa força, né? Então, se eu pensar, onde é que eu vou ter a menor força? Onde eu tiver a maior distância do eixo de rotação, ok? E o que eu tenho que analisar agora é quais desses objetos que estão aí na questão vai ter a força potente mais longe do eixo de rotação do que a força... mais longe não, mais perto do eixo de rotação do que a força resistente, né? Porque há proporções inversas. Então, o mais perto é onde tem a maior força, ok? O carrinho de mão já é um caso que a gente pode descartar. Por quê? Porque, veja, a força resistente está mais próxima do que a força potente. Logo, a força resistente é maior do que a força potente, ok? Só por ser mais perto. Então, a gente vai ver, né, onde é que a força potente está mais perto da resistente. Vamos ali na letra A, diz a pinça. Como é que funciona a pinça? Né? Tem basicamente um eixo que fazer dessa forma aqui, ficou meio estranho. Mas como é que a pessoa vai pegar uma pinça? Vai aplicar força em dois pontos. Tá? Onde é que é o eixo de rotação dessa pinça? É mais ou menos por aqui, ó, onde eu consigo fazer a dobra delas. E onde é que a força é aplicada? Neste ponto aqui. Quem é a força que vem de fora? A força que eu vou fazer. A força potente, que vai botar a coisa para mover. Onde é que está a força resistente? Neste ponto aqui, que vai tentar fazer o quê? Vai tentar, né, resistir, certo? E o que ocorre? A força potente está mais perto do eixo de rotação do que a força resistente. Então, por essa relação, a gente diz que a força potente aqui para a pinça, que a força potente é maior do que a força resistente. Tá? Então, podemos de cara acertar a letra A, né? O alicate. Se ver pelo desenho, vocês vão ver que quando a gente segura o alicate, o que acontece? O ponto de contato está mais longe do eixo de rotação, que é bem onde acontece aquela dobra, do que o ponto onde eu quero que aplique a força. O carrinho, o quebra-nós, a mesma coisa, não deixa de ser um alicate. E o abridor de lata, exatamente, onde é que está o ponto de apoio do abridor de lata? Está em cima da tampa, né? O abridor pode ter uma complicaçãozinha ali, mas o que acontece? Temos uma garrafa, a tampa, a garrafa bem feia aqui, aliás, e cadê o abridor? Tá? O que acontece? Este ponto aqui, quero que arranque, né, a tampa. Através do que ele vai se mover? Neste ponto de contato com a parte superior da tampa. Eu vou aplicar aqui uma força pequena, está mais longe do eixo de rotação, e em resposta vou ter uma força de resistência, né, maior. Essa força de resistência no abridor, né, porque a força na tampa, né, terceira lei de Newton, essa reação vai acabar ejetando a tampa, né. Aqui é coisas para nos ajudar a facilitar, certo? Então aí fica a letra A, ok? Próxima questão, agora a questão número 10, faltando só mais algumas para terminar a primeira prova. Olha só, alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas.
A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio entre os átomos corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas com o valor de temperatura. A gente tem 1 até 4, a temperatura sendo crescente. E o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Bem, pessoal, temos ali o gráfico, tá? Que ele está basicamente explicando o quê? Que com o aumento da temperatura, a distância entre os átomos aumenta, né? Então, pensando R, a distância dos átomos e T, a temperatura, se um aumenta, o outro aumenta também. Ok? A partir daquele ponto ali que ele deu na questão. Certo? Bem, o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da ionização. O que é ionização? É um átomo ganhar ou perder elétrons. O que não está acontecendo aqui em momento algum. A questão fala sobre os elétrons. Fala da ligação que depende dos elétrons, mas não nos elétrons em si. Dilatação. Bem, vamos pensar o seguinte. Se a gente tem um conjunto, como a questão diz, um sólido cristalino, vamos pegar, vou fazer uma estrutura aqui qualquer, tá? A uma certa temperatura. O que ocorre se eu aumentar a temperatura desses agentes aqui, desse conjunto? A oscilação deles vai aumentar, a agitação, né? E isso vai causar o quê? Um aumento na distância média entre cada um desses átomos. Ou seja, todo mundo vai tender a o quê? Se afastar uns dos outros. E o que acontece? Né? Exageradamente, um corpo que antes era assim, vai ficar assim, depois desse aumento da temperatura. O que eu estou vendo aqui? Aumento das dimensões. Aumento das dimensões, dilatação. Né? Então a gente sabe que a resposta aqui é a letra B. O fenômeno da dilatação, mais especificamente falando, da dilatação térmica. Vendo as outras ali para eliminar elas. Dissociação. Para ver uma dissociação, eu tenho que ter os dois agentes que estão fazendo uma ligação se separarem e ficarem independentes um do outro. Ou seja, não haver mais energia de ligação. E a questão não fala sobre isso. A energia sempre é mantida aí. Quebra da ligação covalente e formação da ligação metálica. Cadeia E. A gente pode eliminar agora direto, né? A questão fala sobre sólido cristalino. Tá? Um sólido cristalino é formado a partir de ligações iônicas. Tá? Sendo ligações iônicas, não vai ser covalente, muito menos ligação metálica. Né? Então a gente já pode descartar esses dois só pelo fato da questão estar falando unicamente de que ligações iônicas. Por quê? Porque eu estou falando de um sólido cristalino. Tá? Ficamos com a letra B de resposta. Tá? A questão parecia que é complicada por causa do gráfico, mas falou em afastamento dos átomos, já percebe-se no primeiro momento, estou falando de dilatação. Tá? Então aqui a questão próxima, número 11. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta dos usuários para que as conexões das caixas de som, né, e a figura ilustra o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo mostra uma ligação no qual a polaridade está invertida. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Tá? Então, temos ali os dois esquemas. Um deles está invertido. Vamos supor assim.
Tá? Pensar um alto-falante. Ok? O que é o som, na verdade? É nada mais do que uma vibração do ar, mas uma vibração muito rápida, certo? Na ordem de 20 a 20 mil Hz, certo? 20 Hz, 20 oscilações por segundo, ou seja, está fazendo isso aqui 20 vezes por segundo o ar, o que é bastante rápido para nós já, né? 20 mil, muito mais. E o que o alto-falante ele faz? Vai basicamente movimentar o ar dessa forma. Por isso que o alto-falante tem aquela membrana em cima. O que ele vai fazer? Ele vai vibrar. Oh, desculpa, o azul não funciona, tinha esquecido. Ele vai vibrar para cima e para baixo para gerar, né, a onda sonora através da vibração da membrana. Ok? O que ocorre? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que um deles comece com a membrana vibrando para cima. Vibrando para cima, vamos pensar, vai o quê? Comprimir o ar. Então eu vou criar uma região, tá pensando no esquerdo, uma região de compressão. Tá? Compressão. Então, primeira região de compressão, depois de expansão, depois de compressão. Isso eu estou falando do ar, né? Então ele vai empurrando o ar e vai saindo sempre o quê? Essas camadinhas de ar que vai ser o nosso som. Tá? O outro alto-falante ligado da forma certa, que eu vou chamar de D, faria exatamente a mesma coisa. Então, ok, né? Só que acontece, se eu ligar com a polaridade invertida, bem, o que ocorre? Não vai estourar. Não, ele vai, ao invés de começar membrana vibrando, começando para cima, ele vai começar vibrando para baixo. E bem, para baixo ele vai o quê? Vai fazer o ar vir um pouquinho, né? Vai diminuir a pressão e fazer o ar se expandir um pouco. Então ele vai começar com o quê? Uma expansão. Depois a compressão, depois expansão, depois compressão. Então o que ocorre? Ele vai fazer com que as ondas, aqui eu desenhei errado, mas que as ondas elas tenham o que a gente chama de fases invertidas. Né? O que é a fase? Pelo menos para a onda sonora, é o momento de compressão e de expansão. Okay? E com as fases invertidas, bem, se essas duas ondas percorrerem uma mesma distância e se encontrarem, bem, compressão com expansão, anula, né? A gente chama de interferência destrutiva. No momento, de uma forma melhor, tá? Vamos interpretar isso aqui como um pico, isso aqui um vale. Crista, vale, crista. Aqui, vale, crista, vale, crista. Da onda, né? Aqui, um eixo de propagação. Se as duas ondas percorrerem uma mesma distância, ou seja, pontos equidistantes. Aqui, e esse aqui começando pelo vale. O que eu vou ter no momento do encontro? Tá? Uma onda com a fase para cima, se juntando, né, com uma onda com a fase invertida. Se a gente for parar para pensar, isso aqui para ficar mais simples de ver, isso aqui com isso aqui vão se anular, eu vou ter uma interferência chamada de interferência destrutiva. Então, ligar com as polaridades invertidas vai ocasionar o que, na verdade? Que num ponto equidistante entre os dois alto-falantes, eu vou ter interferência destrutiva. Né? Então, vamos ver ali as alternativas. Letra A diz que o alto-falante funciona normalmente e D entra em curto. Não, eu falei, só vai sair com a fase invertida. Emite ondas com frequências ligeiramente diferentes. Não, os dois vão emitir a mesma frequência aqui. Eu nem falei de frequência. Vão emitir o mesmo som, as mesmas características, porém um deles vai estar invertido. A letra C fala a mesma coisa, questão de frequências e frequências diferentes. Não, é só a fase que é diferente. A letra D diz que vai haver um lapso. Não, um lapso de tempo significaria o quê?
significaria que um ia vir com um leve atraso. Ah, um começaria com A, o outro já dá um segundo depois A. Tipo um fenômeno de eco ou reverberação, que ele está dizendo aí. Mas não, eles vão começar no mesmo instante. No momento que ele soltar o A, esse solta o A também. Só que com a fase invertida. E para nós, para a identificação do som, não faz diferença a fase. Alto-falante E emite ondas em oposição de fases emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes do alto-falante. Então, temos letra E, eu parei de usar esse azul, deixa eu guardar aqui. Tá? E não tem mais azul. Tá? Então, letra E de resposta. O roxo está acabando também. Certo? Então, essa é a questão 11. Número 12. Começar o número 12 ali então. Usando um densímetro, cuja menor medida da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetros cúbicos. Né? Aquele menos 3 ali é a mesma coisa que o por. Um estudante realizou um teste de densidade, colocando um instrumento na água pura e observando que ele atinge o repouso na posição mostrada. Né? Tive a posição ali com basicamente duas marcaçõezinhas, ou melhor, 1, 2, 3, 4 marcações para cima. Né? 3 para baixo ou 2. Né? Eu conto o balão ali como uma marcação. Em 2 outros recipientes, aí, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 10 gramas e 200, 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado na água pura, ocorre uma dissociação, formando os íons Na mais e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Né? Ele quer dizer o que com isso? Que não vai ter aumento de volume. Ele vai ocupar o espaço que está sobrando ali entre as moléculas de água. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em. Então, o primeiro ponto aqui é determinar para onde é que vai o decímetro, se é para cima ou é para baixo. Ok? Primeiro ponto que é só para a gente lembrar, questão da força de empuxo. O que é a força de empuxo? É a força que um fluido aplica no corpo quando ele está imerso ou parcialmente imerso nesse fluido. Então, eu tenho aqui uma esfera dentro da água, por exemplo, a água vai aplicar uma força de empuxo para cima, que é o que determina a condição de flutuação. Né? Esse empuxo depende de 3 fatores: densidade, aceleração da gravidade e o que a gente chama de volume submerso. Para todos os casos, vamos supor que teremos o mesmo volume. Atenção no balão, o volume do balão só. Vemos que a densidade, né, vai acabar mudando nessas duas situações. Por quê? Porque eu não vou ter um aumento de volume. Eu vou ter só aumento de massa. Então eu vou ter mais massa naquele volume. Logo, a densidade tende a aumentar, né? Pensando, densidade é massa por volume, massa aumentando, densidade aumenta também. Então, a ideia é que nos dois a densidade vai aumentar. Aumentando a densidade, aumenta a força de empuxo. Essa força de empuxo é vertical e para cima. Logo, o densímetro nas duas situações vão ser elevados. Né? E a gente só tem duas opções que apresentam o densímetro elevado, né? Que é a letra D e a letra E. Estou olhando daqui. Ok? Mas agora é saber o quanto que é elevado. Né? Daí a gente vai fazer um cálculo de densidade aqui. Certo? Para essas duas situações. Mas o primeiro só vê isso, né? Os dois vão ser erguidos. Por quê? Porque eu vou ter maior densidade, maior empuxo. E o recipiente que está com os 200 gramas de sal é o que vai ser mais elevado, porque é onde tem maior massa adicionada, maior aumento de densidade, mesmo por mais que seja pouca, né? Então, comecemos assim. Primeiro ponto, a marcação no densímetro é de
indica diferença de densidade de 5 vezes 10 na menos 2 gramas centímetros cúbicos. Né? E ele escreve dessa forma, é uma forma de abreviar, sem usar barra. Ok? O que é esse 10 na menos 2? É dividido por 100. Ou seja, essa marcação indica este valor aqui. Grama centímetro na menos 3, ou por centímetros cúbicos. Tá? Tendo isso como referência, bem, para cada essa quantidade, para cada 0,05 gramas centímetro na menos 3 que aumentar na densidade, é um marcador que sobe, certo? Então vamos ver na primeira situação, mas antes, lembramos, 2 litros de água, tá? Essa é a definição, é equivalente a 2 quilogramas de água. Né? Não estou dizendo que litro e volume que é litro e quilograma que é massa são iguais, mas que para a água existe essa equivalência, né? Tanto que a densidade é 1 kg por litro, a densidade da água, certo? Outro ponto, que 1 litro é o equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Por que eu tenho que fazer essa transformação, essa ideia? Porque eu estou trabalhando com centímetro cúbico aqui na densidade, certo? E 1 quilograma, 1000 gramas, ok? Então essas duas relaçõezinhas aqui para a gente usar, certo? Nas duas situações eu tenho 2 litros de água, tá? Situação A, vamos chamar de situação B. É assim que ele chama? Recipiente A e B? Isso. Os dois começam com 2 litros de água. Então, eu posso dizer que há 2 kg de água, que é melhor 2.000 gramas de água. Só que num é adicionado 100 gramas de NaCl, de sal. No outro, mesma coisa. Tá? Gramas de H2O, só que foi adicionado 200 gramas de sal. Tá? Tendo isso, vejo que num eu tenho 2.100 gramas de massa e no outro 2.200 gramas de massa. Tá? O que é a densidade? Massa por volume. Ok? Então, calculemos a densidade em cada um dos dois. Lembrando que o volume continua sendo os 2 litros. E, se 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, 2 litros, 2.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter 2.100 gramas, que é a massa total, divididos por 2.000 centímetros cúbicos, que é o equivalente ao litro. Não confundir com esse 2.000 aqui, não. Aqui eu vou ter um valor de, fazendo a divisão, 1,05 gramas por centímetros cúbicos. Tá? 1 grama por centímetro cúbico é a densidade da água. Né? Também é um valor padrão. Ou centímetro na menos 3. Tá? E o que aconteceu? De 1 foi para 1,05. Ou seja, aumentou um marcador. Então vai um quadradinho para cima. Com a letra B, a mesma coisa. Essa aqui é a densidade do A. A densidade do B, 2.200 divididos por 2.000, que vai dar 1,1 ou 1,10 para ser mais fácil de visualizar, né? Que a diferença é de mais um marcador. Então o B sobe outro quadradinho. Né? Então no A eu tenho um aumento de uma marcação, no B aumento de 2. Tá? A gente vê, a resposta fica de letra D, certo? Essa questãozinha aqui, dentre essas todas, acho que essa foi a mais, que talvez tenha dado mais trabalho, porque aí a gente teve que tirar essas informações, a questão da equivalência entre a equivalência numérica entre volume e massa de água, a densidade da água, ok?
Tá? Pode ter dado alguma certa dificuldade aí. Bem, vamos agora para a próxima questão. Estamos quase terminando a primeira prova, né? Faltam mais 2, 3 questões, certo? Ok. Então, olha aí, número 13. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. O feixe luminoso, composto por luzes vermelhas, azul e verde, incide na face A, emerge da face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Bem, essa questão aqui, para quem conhece o álbum do Pink Floyd, né, Dark Side of the Moon, tira de letra porque já sabe que cores, né, vão estar passando por ali. Mas analisando todas as informações que a questão deu, certo? Fala em luz, fala em comprimento de onda. Lembramos que velocidade, comprimento de onda vezes a frequência, né? Velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda dessa luz vezes a frequência de oscilação, certo? Só que o que ocorre? Para a luz, a velocidade é sempre a mesma que a velocidade c. É constante. Então, entre uma frequência e outra, ou entre um comprimento de luz e outro, ou melhor, entre uma cor e outra, a diferença vai ser entre comprimento de onda e frequência, né? Mostrando que quem tiver menor comprimento de onda terá maior frequência, certo? Então, se eu for ver qual luz tem maior frequência dentre essas 3, é só analisar quem tem o menor comprimento de onda. E a gente vê que numa faixa de numa ordem decrescente, quem tem a maior frequência é o azul, que é maior que a frequência do verde, que é maior que a frequência do vermelho. Tá? Isso analisando na própria lista ali, na própria tabela que ele dá, né? Informando ali violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né? A gente encontra ali essa razão, quem tem menor comprimento de onda, quem tem maior. Ok? A questão diz que o índice de refração é em ordem crescente com a frequência. Ou seja, este aqui possui o maior índice de refração, esse é o intermediário, o verde, né? E o vermelho possui o menor índice de refração. O que isso significa? O índice de refração, né, para uma incidência não reta, ok? Pensando só nessa questão, vai me dar o quanto esse raio de luz, esse feixe de luz, vai desviar quando fazer essa troca de meio. O que eu digo com troca de meio? Quando ele sai do ar e vir para dentro do prisma, do vidro, vamos dizer. A mesma coisa para o lado de fora. Então, o que eu tenho? Tá? Que se eu incidir um raio de luz composto por essas 3 cores, quem tiver o menor índice, no caso o vermelho, é o que no final vai ter o menor desvio. Tá? Olha aqui. Então, esse aqui eu sei que é o vermelho. O intermediário, o verde. E quem tiver maior desvio é o azul. Certo? Só que o que ocorre ainda logo depois, né? Vai haver uma reflexão entre eles. Fazendo então com que eu tenha essa ordem nos pontos. Vermelho, vermelho, verde e azul, né? E a questão pede na ordem de baixo para cima. Vermelho, verde e azul. Corresponde à letra A. Tá? Então aqui conhecer um pouquinho
né? Se conhece um pouco da refração, entende o que é o índice, conseguiria acertar também a questão. Quem conhece o álbum do Pink Floyd saberia que aqui o vermelho, aqui o azul se reflete, inverte, acabou, fim de papo, né? É bem mais fácil, certo? Bem, essa é a questão de número 13. Bem mais tranquila em relação às outras, certo? A gente vai agora para a questão de número 14, tá? E encerrando aí essa primeira parte, ok? Questão 14, tá? Depois temos a questão 15 e vamos para a segunda prova PPL. 14. Em desenhos animados é comum uma personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, flores ou ventilador. Tá? Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Por isso, usaram 2 pequenos carros de plásticos, A e B, instalaram sobre esses pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos, a montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com a figura, os estudantes ligaram a ventoinha, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinar os módulos das velocidades médias dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que... Pois bem, vamos começar aqui. Primeira coisa, tá? Aqui a ventoinha, aqui seria o leme, tá? E aqui a ventilador. Vou fazer um mais simples. Esse aqui é o carrinho A. O carrinho B está numa situação com o ventilador ligado no sentido oposto. E aqui a ventoinha que só foi deixada para manter as proporções de massa. Pensando na B aqui. Pela terceira lei de Newton, a ventoinha gera uma força no ar que o desloca para essa direção. Ar. Pela terceira lei, toda ação há uma reação igual intensidade em sentido oposto. O ventilador, junto com o sistema barco e cartolina aqui, sobre esse barquinho, vai fazer com que ele comece a se deslocar e obtenha em um certo momento, depois de um certo intervalo de tempo, uma velocidade média VB. Ou seja, este carrinho que vai se mover, né? Agora o A, que pode ter pego muita gente de surpresa. Pensando a mesma coisa. O ar é empurrado para cá, o ventilador para o lado oposto. Aí tu pensa, o ar vai vir no sentido oposto. Só que, no momento que esse ar colide com a cartolina, ele colide com a cartolina empurrando ela para essa direção. Então, vamos dizer assim, em certo momento se equilibra. Porém, o ar vai fazer o quê? O ar vai ser refletido, né? Então, se eu for ver toda a situação, o que eu vou ter no final, né? Pensando só o início e o fim. O início, ar parado, vamos dizer. No fim, o ar se movimentando para essa direção. Em consequência, o carrinho vai se movimentar para essa. Ou seja, vai haver uma velocidade VA. Vai haver uma velocidade VA. Ok? Um módulo, né? Não sendo nulo. O que descarta a letra A. Agora entender se vai ser igual ou menor ou maior do que a velocidade do carrinho B, a velocidade média aqui, né? Pensando que tem força, tem aceleração, então estou investigando dentro do intervalo. Bem, o que ocorre?
este ar que está sendo refletido, ele não é totalmente refletido no sentido horizontal e para a direita. Não, ele é refletido para todas as direções no sentido oposto ao leme, ou seja, vai ter parcela de ar que vai sofrer esse tipo de reflexão, né? E isso vai fazer com que parte dessa interação não seja unicamente para um movimento de translação para a direita, vai fazer força para cima, para baixo, ok? E isso vai fazer com que essa velocidade tenha um valor menor do que o B, tá? E, em consequência, o zero acaba sendo menor que essas duas, porque essas velocidades vão ter valores. E o carrinho vai se movimentar para onde? Para a direita, né? Essa é a questão. Ou seja, nós ficamos com a letra B de resposta. Tá? A questão pegou muita gente, porque pensa na terceira lei de Newton, já vai direto para o zero, foram todo mundo lá. Né? Só que daí a gente tem que interpretar essa questão, né, que a gente tem um pouquinho de mais de uma situação, né? Tem que ver todos os eventos acontecerem para ver o que dá no sentido global. Ok? Então, última questão para terminar aqui. A primeira prova. Tá? Questão também mais simples, certo? Depois a gente vai para a segunda parte, segundo vídeo. Segundo vídeo não, segunda prova. Olha só, número 15. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aros são: pois bem, nas alternativas, certo? Ele fala sobre a posição do centro de massa, né, que pode trazer a questão de estabilidade ou instabilidade, e a questão da velocidade do automóvel em relação ao que o velocímetro indica. Tá? Então, é esses dois pontos que a gente vai ver, certo? Primeiro deles, tá? Vou pegar aqui essas três cores. Primeiro, vamos pensar, vamos exagerar aqui, fazer um carro, né, com as rodas extremamente maiores, ok? E eu tenho aqui, vamos supor que esse seja o aro 15, essas duas rodas, e fazer aqui o desenho, e aqui fazer o carro. Vai acabar sendo um caminhão monstro, né? Mas bem, só para a gente conseguir perceber mesmo, né? Certo? Vamos supor então que, por causa desse sistema, né, vou ter um centro de massa arbitrário, que eu vou dizer que fica mais ou menos por aqui. Tá? Por aqui. Centro de massa, onde eu posso acumular, né, toda a massa e considerar toda concentrada nesse ponto. Ok? O que ocorre, se por um acaso, eu aumentar o aro, né, dessas duas rodas? Primeiro uma vai ficar em cima da outra. Não, a gente bota um pouquinho mais para o lado. Mas, aumentando o aro, uma coisa vai acontecer. Esse centro de massa vai acabar sendo deslocado para cima, né? Pensando que todo esse conjunto aqui vai subir também. Então eu tenho o deslocamento do centro de massa para cima. E o que isso traz? Estabilidade ou instabilidade? Né? Pensando um carro com a tração somente na roda traseira, o ponto de rotação, né, se esse carro vai virar, vai empinar, ele vai empinar através desse eixo aqui. Tá? E o que acontece que eu comentei? Né, a questão do torque, certo? Quanto mais longe, menor a força necessária. Tá? Então, se eu tenho essa situação primeira e depois essa segunda, eu vejo que com o centro de massa deslocado mais acima, eu tenho uma distância maior.
Ou seja, eu vou precisar de uma força menor para conseguir provocar torque. Ou seja, para eu conseguir fazer com que esse carro sofra uma, né, vamos dizer assim, empine. Tá? Então, o centro deslocado para cima dá maior instabilidade. Maior instabilidade, fica mais instável. Né? Claro, não que uma coisa dessa vai acabar fazendo o carro normal empinar, não, mas temos um aumento de instabilidade aí, mesmo que pequeno. Certo? O outro ponto é com relação às rodas. Tá? O motor de um carro, ele vai fazer o quê? Ele vai provocar uma certa rotação nos eixos, que vai provocar uma rotação na roda. Tá? Isso aqui vamos analisar por esse lado aqui. Tá? Então temos aqui, fazendo novamente um círculo. Tá? Temos aqui um raio e o motor gera uma certa frequência angular, ou velocidade angular também. Tá? Sabemos o seguinte, que fazendo essa rotação, vou ter este ponto com uma certa velocidade, tá? Que para a rotação de um carro, tá? Questão de rotação, a velocidade tangencial na periferia vai ser a velocidade do centro de massa dessa roda, se essa roda estiver em contato com a superfície, né? Certo? Que aqui seria alguma coisa diferente. Então, aqui a roda solta teria essa velocidade. A roda no chão, a velocidade vai estar no centro de massa daí. Ok? Não confundir aqui com a dinâmica da rotação, certo? O que acontece? V, velocidade no centro é igual a velocidade de rotação, vezes o raio de circunferência. Tá? Logo, se eu tiver um maior raio, vou ter uma maior velocidade tangencial. Então, a velocidade do carro vai ser maior do que aquela indicada no velocímetro, né? Quando ele trocar por uma roda de aro maior. Então, a gente vai ter uma elevação no centro de massa, da posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e vai aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Ficamos aí, então, com a letra A. E terminamos aqui, né, a primeira aplicação do Enem, certo? Vamos aqui. A gente vai começar então a segunda parte, ok? Ou seja, a segunda aplicação, a PPL.